Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quarta aliada Parashá desta semana, que é Mehubarot. Estamos fazendo a narração das Parashot Hukat e Balak. Essa aliá inicia-se no capítulo 21, versículo 21 e vai até o capítulo 22, versículo 12. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et toratou. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E enviou Israel mensageiros a Sihon, rei do Emoreu, dizendo: Passaremos por tua terra, não nos desviaremos para os campos, nem para as vinhas. Não beberemos água de poço pelo caminho do rei, iremos, até que passemos tua fronteira. E não deixou Sihon a Israel passar por seu território. E juntou Sihon a todo o seu povo, e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Laades, e lutou com Israel, e o feriu Israel a fio de espada, e herdou sua terra, desde Arnon até Laboque, até os filhos de Amon, porque era fortificada a fronteira dos filhos de Amon. E tomou Israel todas estas cidades, e habitou Israel em todas as cidades do Emoreu, em Heshbon, e em todas as suas aldeias, porque Heshbon era a cidade de Sihon, rei do Emoreu, e ele tinha lutado com o rei de Moabe primeiro, e tomara toda a sua terra de sua mão, até Arnon. Portanto, dizem os proverbistas: Vide a Hesbon, seja edificada e restabelecida a cidade de Sihon, porque fogo saiu de Hesbon, chama da cidade de Sihon, consumiu a Ar de Moabe, e aos donos dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás. Ó povo que serve a Quemosh, entregou seus filhos em fuga e suas filhas ao cativeiro para o rei do Emoreu, Sihon. E seu reino perdeu Heshbon, dissolveu-se a soberania de Dibon, e os desolamos até Nofar, que está junto a Medebá. E habitou Israel na terra do Emoreu, e enviou Moisés para espiar a Alazer, e tomaram suas aldeias e desterraram o Emoreu que estava ali. E voltaram e subiram pelo caminho de Baxã, e saiu Og, rei de Baxã, ao seu encontro, ele com todo o seu povo à batalha, em Edrei. E disse o Eterno a Moisés: Não o temas, porque em tua mão o entreguei, a ele, a todo o seu povo e a sua terra, e lhe farás como fizeste a Sihon, rei do Emoreu, que habitava em Heshbon. E o feriram a seus filhos e a todo o seu povo, até que nenhum ficou restando, e herdaram sua terra. E partiram os filhos de Israel, e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, em frente de Jericó. E viu Balaque, filho de Tsippor, tudo o que fez Israel ao Emoreu, e temeu Moabe muito ao povo, porque era numeroso, e enfastiou-se Moabe por causa dos filhos de Israel. E disse Moabe aos anciãos de Midian: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E Balaque, filho de Tsippor, era rei de Moabe naquele tempo, e enviou mensageiros a Bilã, Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, a terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que ele cobriu a superfície da terra, e ele está em frente de mim para destruir-me. E agora vai, rogo-te, maldize para mim a este povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez possa feri-lo e desterrá-lo da terra, porque eu sei que a quem abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares será amaldiçoado.
E foram os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com feitiços em suas mãos, e vieram a Bilã, e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Dormi aqui esta noite, e vos responderei alguma coisa conforme me falar o Eterno. E estiveram os senhores de Moabe com Bilã, e veio Deus a Bilã e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E disse Bilã a Deus: Balaque, filho de Tsippor, rei de Moabe, mandou-me dizer: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a superfície da terra, agora anda, amaldiçoa-o para mim, talvez possa lutar com ele e desterrá-lo. E disse Deus a Bilã: Não irás com eles, não amaldiçoarás o povo, pois ele é bendito. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayeu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários desta aliá, que vai iniciar a partir do versículo 21. E enviou Israel mensageiros a Sihon, rei do Emoreu. Amon e Moabe eram descendentes de Lot, o sobrinho do patriarca Abraão, conforme Gênesis 19, 31 a 38. E os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão gêmeo do patriarca Jacó. Suas terras estavam protegidas por uma proibição de conquista, o que não havia, porém, com relação ao Emoreu. Apesar disso, Moisés tenta negociar um acordo de paz pela via diplomática, porque talvez aquele não fosse o melhor momento histórico de conquistar e habitar aquelas terras. Não fosse o pedido insistente das tribos de Ruben, Gad, metade da tribo de Menache, conforme Números 32, estas terras teriam ficado abandonadas. Versículo 24. Desde Arnon até Yaboque, até os filhos de Amon. A proibição de conquistar as terras de Amon e Moabe referia-se apenas aos territórios sob soberania deles, quando da chegada dos filhos de Israel em suas fronteiras, e não incluía os territórios originais destas nações perdidos para outros povos da região em batalhas anteriores. Assim, metade da possessão territorial de Amon acabou ficando nas mãos de Israel, que a conquistou do Emoreu e, por sua vez, a tomou dos filhos de Amon. Versículo 30, que está junto a Medebá. Sobre a letra Aresh da palavra Asher, nota-se que há um pequeno sinal, um pontinho, e isso foi feito para chamar a atenção. Ao ensinar a Torá ao povo, Esra, o escriba, acrescentou certas letras em determinadas palavras que não existiam no original, e para explicar que estas letras foram acrescentadas depois, colocou um sinal sobre elas. Neste caso, o pontinho significa que no texto original, a palavra Asher, que significa que era Axé, que se podia ler também Esh, que significa fogo. Por isso, as versões originais grega e samaritana traduziram este versículo da seguinte maneira: E seu reino perdeu Hesbom até Dibon, e temos destruído até Nofar, e temos queimado até Medebá, para evitar que esta palavra Axé fosse traduzida por Esh, fogo. Esra e seus continuadores acrescentaram a letra Aresh, transformando-a em Asher. Entretanto, o exegeta Baal Aturim comenta que, tirando o Resh de Asher, fica Esh, fogo. Isso significa, disse ele, que este lugar foi queimado. Comentário do versículo 2 do capítulo 22. E viu Balaque,
Balaque deduziu que as armas mortíferas empregadas geralmente nas lutas com os inimigos não seriam capazes de ferir o povo de Israel, caso pretendesse atacá-lo. Os meios de combate postos em práticas contra qualquer outro adversário não amedrontarão e não abalarão o povo de Israel, porque na arte de guerrear e na tática de rechaçar o inimigo, os filhos de Israel que caminham para a conquista de Canaã se mostraram mais valentes, mais heróicos, mas, querendo absolutamente desfalcar o povo de Israel para impedi-lo de marchar vitoriosamente para a terra prometida pelo Eterno, descobriu no seu ódio injustificado a forma de aplicar contra o inimigo judeu uma arma mais poderosa e mais eficaz do que qualquer outro meio bélico: atacar os filhos de Israel com a palavra, com maldições, com humilhações e difamações, uma arma secreta muito usada nas terras místicas e supersticiosas da longínqua Ásia. Na linguagem moderna, esta arma venenosa é a propaganda ou doutrinação má, arma hedionda, aplicada contra nós até hoje em dia. Só a forma é diferente, enquanto a substância e o conteúdo continuam o mesmo. Versículo 5. A terra dos filhos de seu povo. De Balaque. Versículo 7. Os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian. As relações das nações Moabe e Midian não eram boas. Uma inimizade antiga as dividia e estavam sempre em luta, conforme Gênesis 36, 35. Mas, quando o perigo de Israel chegou, elas entraram em acordo. O Midrash Yakut 765 lembra, a propósito, a seguinte parábola. 2 cachorros latiam um contra o outro. De repente apareceu um lobo e atirou-se sobre um deles. O segundo disse: se não o ajudo, o lobo matará e amanhã cairá também sobre mim. Assim os 2 cachorros uniram-se contra o inimigo comum. Quando 2 nações se ligam, em geral, é para destruir uma terceira. Raramente se unem por afinidade comum ou por motivos desinteressados. É por isso que a maioria das uniões entre as nações e seus pactos são fictícios e artificiais, pois tem por base o medo, a desconfiança e o egoísmo. Por esta razão, estas alianças não são duradouras. Este foi o caso dos moabitas e dos midianitas, com feitiços em suas mãos. O Daat Zequenim, Mibaale, Atosafot, traduz com o preço dos feitiços em suas mãos. Sabendo que seria bem remunerado, Bilam apressou-se a cumprir a sua missão, isto é, a amaldiçoar Israel. Não há coisa mais fácil do que amaldiçoar, difamar, caluniar, humilhar, desproteger o povo e, depois de empobrecido materialmente e arruinado psiquicamente, expulsá-lo, desterrá-lo do solo de seus ancestrais. Este método nefasto percorre a história dos filhos de Israel como fio vermelho, fio este tingido pelo sangue do nosso povo, desde o dia em que os filhos de Israel começaram a pisar a arena da história universal, isto é, dos tempos do faraó até os dias da barbárie nazista. Desde o faraó até as bestialidades hitleristas e em todos os países do mundo, os judeus eram amaldiçoados com palavras e por intermédio de atos e situações hediondas, sob o único pretexto de Pen Irbe, para que não se multiplique, ou Kiravihu, porque é numeroso. O meio ambiente não judaico se vale de todos os meios e métodos para inculcar na mente tenra das crianças a ideia fixa e doentia do perigo do judeu. E cada geração, através dos milênios, desde o Egito até o Renascimento e a consolidação do Estado de Israel,
sentiu e continua a sentir as consequências destes falsos e fatais pretextos. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!